Oi, pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao canal Investigação Elite TV. Se você é novo ou nova aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di. Eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano. Eu tô aqui toda terça e quinta, 20 horas de Brasília, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Infelizmente, gente, esse é um caso que me parte o coração. Claro que perder um ente querido deve ser uma coisa terrível, mas acho que você consegue encontrar um consolo sabendo o que aconteceu com aquela pessoa. Agora, quando você tem uma pessoa desaparecida, deve ser uma dor inigualável, porque você vai estar sempre pensando, essa pessoa estaria viva, está sendo submetida a alguma coisa, está sofrendo, como que foi? É o caso de Andrea Michelle Knabel. Ela, engraçado, gente, que ela ajudava na busca de desaparecidos quando ela mesma desapareceu, sem deixar vestígios, dando origem a uma investigação em que foram tratadas várias hipóteses devido às circunstâncias do seu desaparecimento. A família dela, da Andrea, ela nasceu, vamos falar um pouquinho dela aqui antes, tá, gente? Ela nasceu em 7 de janeiro de 1982, filha de Mike e Cherry Nabel. Ela cresceu na cidade de Louisiana, no estado do Kentucky. Ela tem duas irmãs, Andrea, a mais velha, e a irmã mais nova, Erin, que também nasceu em 7 de janeiro. Andrea foi descrita como alegre, divertida, barulhenta. Ela frequentou a escola católica local e, ao terminar o ensino médio, ela estudou na Universidade de Louisville, onde ela se formou em marketing. Isso lhe abriu as portas para trabalhar como analista em uma empresa de saúde. A Andréa se tornou mãe solteira de dois filhos de pais diferentes. Seus filhos eram o centro da sua vida. Ela também gostava de estar perto das pessoas, ela era muito carismática. Então, conforme seus filhos cresceram, ela estava sempre com a casa aberta. Ela dizia que qualquer criança que quisesse brincar com os filhos dela eram bem-vindos. De acordo com a descrição da irmã dela, da Irim, ela era extremamente amorosa, atenciosa com os outros. Ela se importava de verdade com as pessoas. Em 2017, a André se juntou à organização Missing in America, que é um grupo que ajuda a encontrar adultos e crianças desaparecidas nos Estados Unidos, que é a maior organização aqui. E a Andrea começou a ter uma participação notável. Ela se interessou pelo grupo em decorrência do desaparecimento de uma amiga sua. Ela foi a primeira a denunciar o caso e se juntar às buscas. Felizmente, sua amiga foi encontrada e Andrea percebeu sua nova paixão e continuou ativa em outros casos, o que também lhe permitiu ampliar seu círculo de amizades. Ela ajudou pelo menos 10 mulheres vítimas de violência doméstica. Ela colocou essas pessoas em contato com advogados dispostos a defendê-las. Sem dúvida, seu trabalho a expôs a situações talvez inseguras, a pessoas que poderiam colocá-la em perigo. Andréa começou a namorar um rapaz que a família dela o considerou não adequado. Mas ela era extremamente confiante e sempre via coisas positivas no parceiro dela. Então ela continuou o relacionamento e chegou a ficar noiva desse rapaz, que esse nome dele não saiu na imprensa. Porém, logo depois, o indivíduo acabou na prisão por vender substâncias ilícitas. A partir desse momento, a vida da Andrea deu uma guinada inesperada e acabou ela entrando em uma espiral descendente, ou seja, ela acabou se envolvendo com essas coisas de substâncias ilícitas. Ela foi mandada embora do seu trabalho devido a uma onda de demissões em massa. A Andrea começou a usar seu veículo para trabalhar primeiro como entregadora de algumas empresas. Aí ela sofreu um acidente de carro, perdeu o carro, deixando-a sem um meio de transporte, sem fonte de renda, desempregada, com dois filhos para sustentar, e ela estava bem desesperada. Então, com a ajuda de familiares e amigos, ela iniciou uma arrecadação de fundos. Mas no início do verão de 2019, ela foi obrigada a voltar para a casa da sua mãe, porque o valor havia terminado, né? Naquela época, os pais da Andréa já haviam se separado e sua mãe estava hospedada com uma amiga, em- eh, na casa de uma amiga. E na casa da mãe dela estava sendo feito uns reparos importantes. Então a irmã dela, a Sara, que é a irmã mais nova, e o namorado da Sara, eles estavam dormindo lá na casa, estavam hospedados na casa, porque o rapaz tinha uma pequena construtora que se encarregava de reformas da própria casa da Sara, da namorada dele. Então, mas sempre as irmãs tiveram ali uma competição entre elas, principalmente a Andréia
e a Sara, a relação entre elas era um tanto tensa, tumultuada. Na verdade, segundo dos vizinhos, Andréia e a Sara discutiam constantemente. Andréia estava lutando para se recuperar das dificuldades financeiras, mas aparentemente ela também estava enfrentando outros problemas. Descobriu-se que, em meio a essa crise, ela se cercou de pessoas que não eram tão boas. Eles estavam preocupados com a saúde mental da Andréia e com a possibilidade dela estar usando substâncias ilícitas, por isso queriam que ela recebesse ajuda especializada. Na noite de 12 de agosto de 2019, sua mãe comprou comida chinesa e voltou para casa para um jantar em família, porque ela ficou hospedada lá na casa com a irmã e o namorado da irmã. Os filhos dela, na época, tinham 6 e 8 anos e eles estavam cada um com seus respectivos pais até ela conseguir um trabalho estável e trazê-los de volta para morar com ela, porque eles moravam com ela antes, mas depois sem trabalho, sem nada, ela não tinha como mantê-los e as crianças ficaram com os pais. Naquela noite que a família estava jantando, iniciou-se uma conversa incômoda sobre a atitude da Andréia e os seus problemas, que se intensificou quando a Sara e o namorado começaram a criticar a Andréia. Tudo acabou ali numa discussão acalorada que fez com que a Andréia saísse do jantar extremamente chateada. Aí, às 9 horas da noite, a Andréia voltou para a casa de uma amiga. Foi para a casa de uma amiga e ficou lá até por volta das 9h50. E quando as coisas se acalmaram, a Andréia e seu sobrinho foram a um conhecido restaurante de fast food para comprar uns hambúrgueres. Mais tarde foram ao centro médico Kentucky, onde ela recebeu tratamento para alguns ferimentos no rosto, aparentemente causados por uma irritação alérgica. Por volta das 11h34, ela voltou para a casa da mãe, onde ela estava hospedada, mas não pôde entrar porque a porta estava trancada, por motivos que não foram revelados. Ela não tinha chaves da casa, então para ela entrar, ela dependia da irmã dela, da Sara e do cunhado, né? Que não abriram a porta. Então a Andréia caminhou até a casa da sua irmã Erin, que morava apenas a 20 minutos de distância. Uma vez lá, as duas conversaram um pouco. A Andréia disse que está muito chateada com o ocorrido, então aproveitou para desabafar. E nas primeiras horas da manhã, já no dia 13 de agosto, madrugada, quase ali passando a meia-noite, Erin levou a Andréia de volta para a casa da mãe dela. Pelo visto, a Erin foi embora sem ficar esperando a Andréia entrar na casa. Acontece que ela não pôde dormir na casa da Erin, porque a Erin disse para ela, o quarto de cima, os meninos estão dormindo, não tem como você dormir aqui. Levou de volta para casa da mãe dela, onde ela supostamente deveria dormir. Acontece que, porque não tinha espaço na casa dela, não entendo, podia dormir na sala, né, sei lá, a Andréia acabou ficando lá na porta da casa da mãe, a irmã deu uma carona e pelo jeito deu a carona e foi embora. Ela bateu na porta, ninguém atendeu e nunca mais ninguém ouviu falar sobre esta jovem. Dia 13 de agosto, perto das 10h30 da manhã, a mãe da Andréia enviou uma mensagem em grupo perguntando se alguém sabia alguma coisa sobre a Andréia. O momento que ela compartilhou foi que a Erin foi seu último contato com alguém que ela teve. Os amigos da família ali, todo mundo desesperados, tentando saber, né, cadê o paradeiro dela e tal. Os amigos tentaram contactá-la, eles ligaram para ela várias vezes, enviaram mensagem de texto, celular, através de redes sociais, nada. Ela simplesmente não respondeu a nada. Então, a Andréia, como não respondia, a família disse que havia comunicar, né, aos pais das crianças que ela estava desaparecida e ela também foi informada à polícia o desaparecimento dela. A Erin, a irmã dela, né, denunciou formalmente às autoridades o desaparecimento da sua irmã, de 37 anos. Nas informações divulgadas sobre a investigação, há algumas lacunas, porque a polícia, no site de desaparecidos na América, tem uma investigadora particular que trabalhava com um grupo. E esse grupo liderava uma busca. Segundo ela, a Andréia tinha
Talvez a Andrea teria ido até lá. Foi isso que a mulher disse, né? Então ela meio que confundiu ali um pouco a polícia. Por que ela teria ido para um outro local? As informações não estavam batendo. E essa amiga forneceu alguns detalhes, alguns movimentos da Andrea. Ela disse que ela voltou para a casa da mãe às 23h34, Andrea, e que por aproximadamente 30 minutos ela estava tentando entrar, ninguém abriu. Depois também, essa amiga estava sabendo tudo porque estava em contato com a moça, né? Também foi comprovado pela localização e atividade do celular da jovem que na segunda vez que ela voltou na casa da mãe dela era por volta de 1h54 da manhã e que ela estava tentando se comunicar com alguns amigos para que pudessem buscá-la. Um dos amigos da Andrea, a quem me referi aqui anteriormente, confirmou que ela estava chateada e que fez vários telefonemas procurando alguém para dar uma carona, mas não deu detalhes se alguém tinha ido encontrá-la ou não. A Andrea permaneceu lá na casa, né, lá fora, até as 3h53 da manhã, pelo telefone dela. Os investigadores do Departamento de Polícia realizaram uma busca aprofundada na casa da mãe da Andrea, onde morava a irmã e o cunhado, mas não encontraram o telefone da Andrea ou evidências que indicassem que houve uma briga dentro da residência. Os detetives pegaram o laptop, analisaram tudo, né? E-mails, contas nas redes sociais, as movimentações, olharam cartões de crédito, débitos e verificaram que não haviam sido utilizados. As equipes de desaparecidos na América distribuíram panfletos na área. Eles foram de porta em porta e realizaram várias entrevistas, durante as quais supostamente receberam informações potencialmente úteis. Tanto as autoridades quanto os familiares e as organizações que trabalham em casos de pessoas desaparecidas pediram a colaboração da comunidade, que deveriam ajudar a procurar essa mãe de 2 filhos de 37 anos, que descreveram como uma mulher de cabelo castanho claro, aproximadamente 1,73 m, pesando 86 quilos. As equipes de busca trabalharam 18 horas por dia, tentando descobrir seu paradeiro. A Irinha afirmou que a Andrea havia desabafado com ela após ela ter voltado para casa a primeira vez. Ela disse que ela conversou com a irmã dela e parece que houve uma discussão entre a Andrea e a irmã dela, a Sara. Mas pelo jeito a briga foi muito feia. Talvez essa briga teria levado a irmã, o cunhado, a fazer alguma coisa com ela. A gente não vai saber tão cedo. Enfim, a Irinha afirmou que qualquer pessoa que ficasse com ela adorava, a amava, era um prazer. Disse que as 2 irmãs se davam assim bem, conversavam bem. O problema era a Sara com ela. Agora a Irinha com a irmã se dava super bem. Ela disse que ela nunca mais vai ser a mesma até que a irmã volte, que está passando por uma situação muito difícil e possivelmente, talvez a irmã tenha se recorrido a substâncias ilícitas, talvez alguém a tenha levado para algum lugar, talvez ela seja vítima do tráfico humano. É difícil saber o que aconteceu de verdade. Eu só acho um absurdo essas irmãs não terem... Primeiro, a outra não deixar a irmã entrar na casa. Mesmo que tivesse discutido, você não vai deixar sua irmã 1h da manhã, 2 da manhã, batendo na porta lá fora. A outra não deixa a irmã dormir porque as crianças estão dormindo no quarto deles. Põe a irmã para dormir na sala, pelo amor de Deus. Dá carona para a irmã e não fica nem esperando a irmã entrar, vai embora. É um crime que eu digo que é um desaparecimento, não um crime, mas esperamos que seja só um desaparecimento, mas poderia ter sido evitado? Poderia. Pistas e avistamentos foram informados que haviam pessoas que supostamente a viram na rodovia popular a quase 2 quilômetros da casa dela. Mas esses dados não foram confirmados. Nos dias seguintes, os detetives da Polícia Metropolitana entrevistaram todos os membros da família. O pai e a irmã mais velha foram se ofereceram para fazer o teste do polígrafo. Primeiro, as autoridades pediram, eles se prontificaram, mas depois as autoridades disseram que não era necessário. Quanto a Sara, a irmã mais nova e seu namorado, não foi dito se as autoridades ofereceram também para eles esse teste. O que os investigadores da polícia dizem é que eles entrevistaram a Sara, o noivo dela, o Ethan Whiten,
Mas não foi encontrado provas de que eles tivessem cometido alguma coisa contra a jovem. Sabe-se também que, por motivos não muito claros, a Sarah não participou das buscas da irmã. Não é estranho, gente? Nas semanas após o desaparecimento, todo mundo ali procurando amigos, vizinhos, pessoas desconhecidas. A própria irmã não foi procurá-la. Não é estranho? Um investigador particular chamado Leonard, ele trabalhou no caso da Andrea junto com o departamento da polícia, revisando as pistas diariamente e depois de analisar algumas hipóteses diferentes, não tiveram nenhum indício que os levasse a acreditar que a Andrea havia sido vítima de um crime. Segundo o que disse a mãe da Andrea, ela ofereceu um depoimento consistente com o caso. Em 1º de outubro, a polícia de Clarksville, na Indiana, confirmou ter recebido informações de pessoas que disseram ter visto a Andrea naquela área no dia 14 do mesmo mês. Os investigadores receberam relatos de 2 possíveis avistamentos também dela, naquele estado. Difícil, gente, saber o que aconteceu com essa jovem. As autoridades relataram uma nova pista depois que alguém no sul de Indiana relatou ter visto a Andrea na área de Boulevard Easter, em Clarksville, perto da Browns Station Road. Naquela área, vários postes estão cobertos com cartazes com a foto da Andrea, mas esses avistamentos não levaram a lugar nenhum. Eu acho que as pessoas tentando ajudar, vi, tenho certeza foi ela, e não foi. Alguns são bem intencionados, mas muitos acho que só para atazanar mesmo, mas quando eles faziam uma pesquisa na dica lá, nada era encontrado. Simplesmente a Andrea desapareceu. Algumas pessoas dizem que ela se escondeu da família. Eu não acredito. Todo mundo fala que ela era uma mãe maravilhosa com os filhos dela. Para mim, só tem 2 coisas aqui. Ou naquela noite, por algum motivo, ela conseguiu falar com alguém que tinha alguma coisa a ver com substâncias ilícitas. Ela acabou usando e caiu no mundo do vício, está por aí largada, não sabe mais nada da vida. Ou o cunhado e a irmã têm alguma coisa com isso. A polícia diz que não, então não vou aqui incriminá-los, mas tem essa pequena possibilidade. Tráfico humano já não me parece muito assim, né? Obviamente que no tráfico humano eles podem se apresentar de uma pessoa vulnerável, mas geralmente o tráfico humano ele é mais estudado, você tem aquela pessoa em perspectiva que você vai pegar. Ninguém sabia que naquela noite o cunhado não ia deixar entrar, sabe? Seria por acaso que passaram ali, achamos essa moça, vamos levar pro tráfico de pessoas. Não funciona muito assim, então eu acho muito difícil que seja, né? A família dela ofereceu uma recompensa por informações, o pai da Andrea garantiu que nunca desistirá de procurar a filha, e no dia 27 de novembro ocorreu uma situação muito estranha. O pai da Andrea estava na casa da filha dele, da Irim, quando percebeu que um carro Chevy de cor dourada, com vidros escuros, passava lentamente em frente à residência, algo que se repetiu pelo menos 6 vezes. Esse carro era dirigido por um homem que estava acompanhado de uma mulher, ambos de pele branca e aparentemente muito magros. Ao ver que o motorista insistia em passar na frente da casa, o Mike correu em direção ao veículo, mas o homem acelerou. Apesar disso, ele viu a placa do carro e denunciou a situação às autoridades, que descobriram que se tratava de um carro roubado. A polícia solicitou apoio à comunidade para tentar identificar o motorista, mas não houveram informações oficiais sobre os resultados. Se deu algum resultado, né, esse pedido. Nessas investigações, em janeiro de 2022, o paradeiro da Andrea permaneceu um grande mistério e continua sendo até a data de hoje, né? O interessante é que o caso dela foi renovado com a transmissão de uma série documental em 4 partes intituladas Procurando Andrea, no qual foram revelados alguns detalhes que até então o público desconhecia. A produção do renomado canal Investigação Discovery Plus apontou o dedo para membros da família da Andrea e também propôs que a vítima tinha múltiplas personalidades, porque Andrea tinha várias páginas na mesma rede social. Em cada uma delas, seus amigos eram diferentes.
Por outro lado, os perfis mostravam diferentes aspectos da sua personalidade. Isso é incrível. A família dela nunca se manifestou disso. Na rede social se espalhou o boato de que Andrea teria tentado comprar substâncias ilícitas com dinheiro falso e que uma nota dessa foi falsa e tal, e, e ela acabou sofrendo retaliação porque estava tentando pagar esse povo com um dinheiro que não era verdadeiro. Outras pessoas cogitaram algo que isso eu não acredito, que a Andrea comentou que estava trabalhando em um caso particularmente perigoso e foi dito que ela tinha planos de se disfarçar para este caso. Em primeiro lugar, quem participa de procura de pessoas desaparecidas não sai disfarçado de nada. Eles não são policiais, eles não são agentes nenhum. São pessoas que saem para procurar pessoas na rua, no mato, no mar. Não tem nada de, vou sair disfarçado. Isso aqui não é um trabalho de polícia. Não. Isso aqui, quem falou isso, inventou, porque isso não tem cabimento nenhum, né? Quem participa de pessoas nunca vai precisar. Você vai procurar ajudar uma pessoa desaparecida, uma família, você não vai disfarçada de nada. Isso aí é absurdo. Então, para mim, esse lance, está trabalhando um cara perigoso, tinha plano de se disfarçar. Agora, o que me chama a atenção, como é que nesse documentário eles chegaram a isso, que estranho, né? Que ela tinha vários perfis, vários amigos diferentes, como se umas pessoas não soubessem das outras. É possível que ela tivesse múltiplas personalidades? É. Mas por que a família nunca mencionou isso? Pelo menos isso nunca foi falado por ninguém. Uma das coisas que mais chamou a atenção foi a situação familiar, né? No momento que a Andréa desapareceu. Segundo a reportagem, na noite de 12 de agosto, ela desabou ao chegar na casa da irmã Erin. Contou a ela sobre a discussão que havia ocorrido com a sua irmã mais nova. Ela tinha acabado de ter a sensação que todos estavam contra ela e até mencionou que a Sara havia batido nela, o que a deixou ainda mais chateada. Andréa ficou histérica e Erin tentou consolá-la. Segundo a irmã dela, Erin, a decisão de não aceitar que Andréa dormisse lá foi algo que ela se arrependeu. O programa também revelou que houveram suspeitas de que o Ethan, o namorado da Sara, tenha sido infiel a Sara com a Andréa. Gente, acho que isso já é conspiração, isso já é mentira, é demais. Uma amiga das irmãs, né, afirmou numa entrevista que não foi a primeira vez que o casal a deixou para fora da casa. A Sara contou duas histórias diferentes. Ela, primeiramente, disse às autoridades que ela e o namorado estavam dormindo quando a Andréa bateu na porta da residência. Depois mudou a história e confessou que ouviram e decidiram não abrir. Tudo que foi dito ou mostrado na série documental foi confirmado por investigadores da Polícia Metropolitana de Louisville. O pai da Andréa recebeu mensagens de diversas pessoas que manifestam preocupação com o caso e também pessoas que dão informações distorcidas. Né? Os acontecimentos reais em torno do desaparecimento dessa jovem é muito nebuloso. Eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham que aconteceu com essa jovem? A irmã tem alguma coisa a ver? Para mim é suspeito isso. Por que você... Tudo bem, você ouviu a irmã batendo, tá com raiva dela, não abriu a porta. Mas por que você não foi fazer a busca da sua irmã quando todo mundo estava fazendo? Isso eu acho muito, muito estranho, sabe? Não é normal. O pai dela relatou que todos os esforços para procurar pela filha foram reduzidos, mas ele ainda procura ativamente pela filha dele. Lideram 4 grupos de pessoas desaparecidas em várias plataformas da mídia social, que abrangem, né, ali o Kentucky e tudo mais. É muito triste, né, a ter uma pessoa desaparecida, principalmente alguém que... Ela era uma pessoa nobre, talvez caiu no vício por um monte de uma série de coisas, não cabe a mim, a nós passarmos julgamentos nela, mas era uma pessoa que realmente tinha um coração bom, amava os filhos, participou realmente ajudando pesquisas, sabe-se Deus lá o que aconteceu no meio do caminho que ela se desviou. Mas esse é o caso de hoje. O que aconteceu com a Andréa? Eu quero que vocês deixem aqui o comentário e nos vemos em breve. Até mais.